Maria Paula foi aquela pipoca que estourou, né? É isso, a Não sua virou pipoca. piruá, não. Mas a gente está doido para conhecer o seu jardim, que saiu até na revista dos ícones. Conta aí para gente. Então, bom, primeiro, boa noite a todos. Alguns eu já conheço, alguns não, mas enfim, boa noite. Bom, eles já me apresentaram, né? Olha lá, o Fernando entrando. É duro que tá entrando gente conhecida. Eu falei, vocês não vão me bombardear de pergunta, hein? Olha lá. É, eu sou paisagista, arquiteta, paisagista. Desde sempre eu falo, como disse o Gustavo, foi em 95 o meu primeiro curso, eu entrei na faculdade em 92, então no meu terceiro ano foi o meu primeiro curso, eu fazia em São Paulo, né, eu fazia um curso de arborização no Mariquinho Lopes, que eu não sei nem se ainda eles dão curso lá, que era dentro do Parque Então, do Não. Ibirapuera, E é muito né, bom o curso ali de então, jardinagem e tal. Tem era um fila. curso longo, eu me lembro que era um curso longo, assim, eram meses de curso, né? E, É. enfim, e depois fui para o Centro Paisagístico, fiz vários cursos com o Gustavo, a gente ficava 4 dias, eram aqueles cursos que a gente dormia naquele clube, que hoje todo mundo vai almoçar lá, como chama? Não me lembro o nome do clube. É Clube clube, né? Olambra. Clube Olambra. Eu vi fazendo a Tinha Ribeirão. hospedaria lá, né? Tinham quartos lá, eu me Tem lembro ela que eu perto. dormia lá. É. É, enfim, e aí vamos responder a pergunta do livro, né? Na verdade, é um livro que em 2023 foi lançado e eu acho interessante porque essa obra ela tem uns 7 anos, mais ou menos. É uma obra aqui no interior de São Paulo e a gente fica muito feliz quando toca um telefone, né? Toca o telefone e fala: Olá, eu sou o editor da revista, do livro Queen Books, né? E eu queria conversar com você e tudo mais. Eu falei, nossa, mas será, né? E eu na paralela, eu ligava à internet e falava, nossa, deixa eu entender quem é, se é trote, porque é uma rede, né? É uma editora muito conhecida na área de arquitetura, decoração, e se lançar o primeiro livro de paisagismo, né? E são 30 paisagistas que eles elegeram por região, né? Na verdade, eu achei muito legal, porque conversando com a patrocinadora principal do evento, uma das conversas dela foi que ela gostaria que esse livro fosse pulverizado, assim, que fosse mostrado a profissionais de outros estados, do interior, né, que foi o que aconteceu, né, no meu caso. Então a gente vê que tem gente da Bahia, né, o Ale está lá, o Alex está lá, por exemplo, né, a gente vê gente de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o livro, eu vou mostrar aqui a capa dele, né? Vocês vão ver que tem paisagistas, na verdade, grandes regiões do Brasil, né? Do Sul, de Minas, né? Então, foi muito legal. E foi através, segundo ele, foi através de pesquisa mesmo, né? De pesquisa, Instagram, eu falo que você vai atrás, você vai consegue, né? Você vai atrás de um, acha bonito o outro que segue o outro, enfim, que ele chegou em mim, né? E eu falei, nossa, que legal, né? Então, que honra, né? Que honra poder participar desse livro, né? E essa casa que eu quero mostrar, eu acho que eu não sei aqui se todos já estão na área, né? Não sei se é possível a gente saber, Martina. Alguns eu sei que sim, né? Que eu conheço, mas essa casa Sim, foi acho que muito a legal. maioria Então, sim. eu queria contar um pouco a, a história, né? Dessa casa, porque ela
foi uma reforma, na verdade, né? Ela foi uma reforma, estou tentando mudar aqui, andar com vou pegar aqui de novo, desculpa, deixa eu só tentar compartilhar tela cheia, que eu acho que aí eu consigo pegar tudo. Vocês olham para mim, vê se vocês estão olhando, estão vendo? Está aparecendo, sim. Tá? Etapas de um projeto paisagístico. Então Aí, tá ótimo. agora mudou. Aí fica melhor. Isso, assim fica melhor. Eu não vejo vocês, mas eu acho que vai ficar melhor assim. Então eu achei interessante, porque foi uma reforma. Eles já moravam na casa há 7 anos, né? E me chamaram para fazer uma reforma externa, né? Então foi. E é uma coisa que eu sempre falo. Paisagismo, né? Esses dias até eu coloquei no meu Instagram, no LinkedIn, que paisagismo e jardinagem, eles um complementa o outro, né? Mas o paisagismo, a gente dentro do paisagismo são vários itens que fazem parte, né? Então, a gente tem desde iluminação, piso, né? O estudo do espaço, ah, paginação de piso, desenho de horta, pergolado, esculturas, né? E a vegetação. A vegetação vem junto com tudo isso, ela está num combo, né? Gente, se alguém quiser perguntar, vocês me interrompam, tá? Porque eu não tô vendo vocês agora, eu fico meio nervosa, assim, porque eu não consigo enxergar ninguém. Então Mas, vocês podem eu vou falando, tá? Daí vocês me interrompem, Isso, tá? tá isso. bom, combinado. Então, foi interessante por conta disso. Então, eu vou pegar essa primeira foto, tá? Essa primeira foto foi como eu encontrei a casa, né? Uma casa muito bem Uhum. feita, uma área externa que para a época foi muito, muito bem feito. Só que assim, os filhos crescem, né? Quando eu fiz a casa lá, os meninos, são 3 meninos na casa, um tinha 5, era uma escadinha, né? 5 anos, 8 anos e 10 anos, né? Eram meninos, né? Que também curtiam aquela casa. E hoje eles já são adolescentes, né? Depois de 7, 8 anos, hoje eles já estão no colegial, 2 deles, né? Então, assim, tudo muda. Então, é o que eles falaram, a gente está sentindo necessidade de mudar a nossa área externa, ampliar um pouquinho o jardim, trazer horta. A esposa, ela é nutricionista, mas é uma nutricionista que gosta de temperos, gosta, eu falo que ela põe a mão na massa, né? Eles não tinham, eles queriam uma piscina natural, né? Então, o sonho dele era ter um lago que ele pudesse nadar. Era o sonho dele, quando eu fui chamada através de um grande amigo que executou o lago, né? Ele falou, Maria Paula, não adianta eu trabalhar o lago, você precisa de um projeto paisagístico, aí que entra o nosso trabalho, né? Que eu falo que é isso que a gente tem que lutar mesmo. Eu falo que a gente tem que mostrar para as pessoas a importância de um projeto. Então, foi através desse colega, desse grande amigo, que eu cheguei nessa obra, né? A partir daí, a gente começou a fazer todos os trabalhos. Então, essas são fotos da casa, de como era, como estava a casa, né? A parte externa, ela estava bem judiada, né? E quando eles decidiram reformar, eles realmente largaram um pouco a parte externa, tá? Então, essa área que vocês estão vendo, vocês conseguem ver aqui o meu mouse? Sim, consegue ver, sim. Tá Dá para ver, ótimo. né? Então, Você tirou eu vou- essas plantas de lá? Ou você isso. transferiu? As maiores a gente manteve, Gustavo, a gente manteve todas aqui, ó, aquelas palmeiras do fundo, né?
aqui eu tenho um IP que nós não estamos conseguindo ver, então isso foi mantido, né? E eu fui chamada a princípio para fazer o jardim da frente, né? O do fundo, mas eu olhava essa frente aqui, ó, e eu falava, gente, olha, o meu lado arquiteta pede para mudar, a gente precisa mudar um pouquinho essa fachada. Tem alguma coisa muito estranha aqui. Eu tenho uma lavanderia, né? Eu entro por aqui e devido à reforma da piscina, essa piscina foi reformada, a gente ia colocar um trocador de calor. Vocês já viram um trocador de calor? Hoje ele está um pouquinho Não. mais discreto, mas ele continua sendo grande. Ele é um trambolho na vida do paisagista, porque geralmente não acontece o que aconteceu nessa casa, que a gente pegou a obra no início, que isso é uma luta, né, Gustavo? É uma luta para quem está aí na área, sabe? Pegar projeto paisagístico no início da obra, né? E Eu aqui já peguei um foi. projeto ali aonde ele perguntou para mim o que você faria com essa árvore, e era um ficus benjamina, né? Aham, Aí eu respondi simplesmente assim, eu acho que o novo projeto aqui vai dizer. Ele falou, moço, o senhor pode colocar seu talento aqui, porque eu gostei da sua resposta. O que olha lá. estava por trás desse ficus benjamina? Estava no lugar errado, espécie errada, né? Ou Olha caiu lá. o meu Aham, foninho aqui. Mas foi a mãe aham. dele que plantou, e depois de 2 semanas a mãe morre de um AVC. Então, você imagina, né? Quando você, de repente, você bate o olho num negócio lá, isso aqui tá errado, joga fora isso aqui, né? Uhum, Calma, nós temos 2 buracos para escutar, né? Na hora da sim. visita técnica. Então, aí eu disse, olha, quem sabe a gente transfere para um outro lugar. Aí eu acabei fazendo uma Uhum, gruta e acabei colocando o ficus benjamina perto da gruta, topeadinho assim, né? uhum, E quando você uhum, deixa a copa pequenininha, a raiz também se comporta. uhum. Mas reforma tem isso. Primeiro a gente tem que perguntar se tem algum valor sentimental ou não, né? Sim, exatamente, exatamente. É, vocês estão. Eu liguei meu celular para poder ver vocês, assim, tá dando reverberação, assim, tá estranho? Então, Não? Tá ótimo, Então tá Maria bom. Paula, tá ótimo. Então tá. só É fez porque cair daí meu foninho ali, o vídeo. é que aí eu vejo vocês Que aqui no bom. celular também, eu fico mais confortável. Então, por Tá. exemplo, do lado direito, que vocês estão vendo esse gazebo, né? Era uma sauna, e eles queriam. Nossa, É, É, tinha uma sauna aí dentro. Tá vendo as cadeiras? Tem as cadeiras aqui, Uhum, ó, né? né? Mas eles queriam reutilizar, não como sal. Não sei se era uma sauna assim, é que ela tava, eles não usavam mais. E queriam utilizar uma parte dele. Então, isso também foi a nossa área. Eu falo que esse projeto, por que ele é tão importante? O primeiro de tudo, que eu sempre falei, foram 7 anos curtindo esse projeto, e até hoje eu curto, né? Independente do livro, né? Independente do livro, eu acho que é o sonho de qualquer paisagista poder trabalhar vegetação, iluminação, arquitetura externa, o civil, o lado de obra, de projeto, escultura, horta, desenho de móveis. A gente quer isso, né? Então, claro. esse projeto foi muito legal por conta disso. Olha, essa é a casa como ela era, né? Então, a gente manteve todas as plantas, as palmeiras, as árvores, né? Esse fundo, essa primeira foto aqui, ó, foi aonde a gente trouxe uma parte daquele gazebo, porque aqui é o quarto deles. Então, esse quarto aumentou, Ah, tá. tá? É uma Uhum. Legal. área em que eles fazem meditação, é um casal muito espirituoso. Então, esse cantinho ficou para eles. Mas o que E chama aqui, atenção é que antigamente eles olhavam para o muro mesmo, né, Maria Paula? Sem nada, um muro, muro mesmo, na versão é, é, antiga do projeto. tinha, aqui nessas laterais, tinham alguma vegetação, mas realmente acho que eles deixaram. Eu acredito que tinha, tá? Mas talvez com o tempo foi morrendo e eles não É, repuseram, e você tinha a falsa vinha no muro, né? Você tinha a falsa vinha no muro, Uhum.
Até aqui, ó, é legal vocês prestarem atenção nessa casa, tá vendo? Só depois, porque daí no final vocês vão ver. Essa casa começou a reformar na mesma época também. Então, uma das coisas do projeto era a gente trabalhar aqui um jardim vertical e subir pelo menos 1 metro para poder esconder um pouquinho esse ar-condicionado, tinha um outro ar-condicionado, o vizinho concordou, a gente não teve problema aqui, tá? E para Eu colaborar, ia ele mudou a cor perguntar da agora. casa. É, O vizinho era não, amigo, né? Porque tem essa, né? Às vezes não é tem, amigo. tem, pois é. Olha, a gente não teve problema, né, tá? Uma coisa que eles tinham lá, que, deixa eu colocar, deixa eu só prender meu celular aqui que ele tá caindo. Uma coisa que eles tinham lá, tá vendo nesse cantinho, ó? Era aquele muro verde, o jardim vertical, naqueles bloquinhos de cimento. E era muito pequenininho, sem irrigação. Nossa, Então, sem irrigação. não tinha irrigação, não tinha irrigação. Assim, vocês estão vendo que não tinha nada, não tinha planta, né? Eles não Tem, conseguiram só dar dá para ver o conta. concreto. É. Eles não conseguiram dar conta, né, desse jardim. Tinha também num outro espaço. Bom, depois de 7 anos, gente, o que acontece? O deck era madeira, estava todo apodrecendo, ele não tinha contrapiso embaixo, tá? Então, assim, existia algumas questões aí que a gente tinha que mudar. Então, a gente aproveitou e mudou um pouco a paginação, mudou o piso para um piso cimentício, que imita madeira, mudamos toda a parte interna da piscina, os revestimentos da piscina, né? E fomos trabalhando. Agora eu vou só para você, também coloquei algumas datas, tá? Então, assim, 2017, né? Foi quando a gente começou e conhecer a casa, né? Aí, como é que a gente começa, né? Então, coloquei um breve resumo, né? Que é entendendo, principalmente, assim, entendendo a família, né? Um casal com 3 meninos, na época, meninos, hoje adolescentes, e o que eles queriam, né? Então, é o que eu falei para vocês: piscina natural, a troca de revestimento, a horta, um fireplace, fire pit, né? Um lugar com uma fogueira, né? Esse espaço do gazebo, que era uma área zen para eles, né? A escultura, que foi uma coisa que eu olhava de um local, vocês vão ver onde está, eu olhava da casa, eu falo, gente, essa casa merece uma escultura, merece arte, Legal. vocês são muito especiais, assim, vamos partir para uma escultura. Foi muito legal que eles toparam, né? E a gente tem que começar. Por onde a gente começa? A gente começa pelos estudos, né? Então, os estudos preliminares, né? Vamos fazer um primeiro desenho, vamos sentar com eles, estudar, ver se está de acordo, vamos pensar na vegetação, escutá-los bastante, né? Escutar muito e ponderar, né? O que cada um fala. A partir de um estudo preliminar aprovado, a gente vai para os executivos, são os projetos que vão ser para a obra, usados na obra, né? Então, dependendo da obra, a gente tem o plantio e a iluminação, certo? Às vezes o projeto, vocês recebem um projeto onde a casa já está pronta, os espaços de jardineira já estão definidos. Então, a gente define o quê? A vegetação e a gente define a iluminação. Dependendo da obra, a gente trabalha da soleira para fora. Então, a gente pode fazer a piscina, a quadra, às vezes é um empreendimento, então a gente pode trabalhar a piscina, quadra de tênis, churrasqueira, né? Isso um paisagista, né? Quando o paisagista vem da arquitetura, a gente tem essa área de projeto, digamos assim, mais trabalhada, porque a gente vem dessa área. Né? Quando a gente. Primeiro, os elementos construídos, né? A Exatamente, vegetação exatamente. vai ser uma soma disso tudo. Isso.
exatamente. Essa é E, a vantagem de ser arquiteta, né, Maria Paula? Que daí dá para você acoplar tudo isso. Para quem é só paisagista, teria que estar contratando um parceiro. Ou isso normalmente é definido para quem fez a casa? na verdade, é Piscina, assim, essas outras questões. eu tive uma sócia por 3 anos, a Gabi Boscolo, hoje ela não mora mais aqui no país, ela era agrônoma e era muito legal, porque a gente tinha uma troca muito boa, porque nós, por exemplo, no trabalho eu não faço compensação ambiental, compensação de, essa parte documental, sabe, essa parte, eu não sei fazer. Se eu chegar um cliente Uhum. meu e falar, eu preciso trabalhar a compensação, eu chamar você, Gustavo. Eu vou Opa, chamar um bora, agrônomo, né? Você entende? Assim, fechou. então, assim, eu acho O que biólogo. né, dentro de um do paisagismo, nós temos as especialidades também, né? A gente tem a Alice, que é nota 1000 em iluminotécnica, não é? É, Dependendo do projeto que a sim, gente pega, se é um projeto que permite que a gente possa contratar, estar junto com outros parceiros, a gente tem que ter gente melhor do que a gente nas várias áreas, né? Eu acho que é isso, é né? Mas assim, isso. quando a gente tem um projeto, quando a gente chega, vamos pensar num projeto residencial, é, não é esse projeto que eu estou mostrando para vocês foi muito bom, porque tudo que eu quero e que o paisagismo me permite fazer, eu pude fazer, né? Eu só não comecei do zero, porque já existia um bom projeto. Tanto é que as plantas grandes, como eu disse, elas se mantiveram, né? E então a gente precisa trabalhar toda essa parte. Então, o executivo, é o que eu falei, é o plantio, a gente define as plantas, faz o memorial botânico, quantificação, né? Especificação toda, né? Porte, sugestão de porte, né? A iluminação, a quantificação dela, a especificação, é espeto, é embutido, ela é um embutido para uma palmeira que eu quero só focar o tronco. Ah, então eu posso colocar uma iluminação com um foco fechado, né? Eu não preciso pôr um foco aberto. Ah, mas eu tenho uma árvore Uhum. linda que eu quero que a copa dela apareça. Opa, então a gente tem hoje iluminação que tem um foco de 12, 30, acho que 60 e pouco, 62, se eu não me engano. Posso estar enganado, alguém pode me ajudar aqui, mas enfim, maior, né? Antes não existia isso. Eu falo que antes era que nem torneira. Tá aí minha mãe, acho que me ouvindo, mas é que nem registro de torneira de banheiro que tinha 3 cores de vaso sanitário, dois modelos de registro, e era isso, né? Agora Só, não, né? né? É. A gente tem N tipos de luminárias, né, para trabalhar. Hoje tem umas super legais de 80 centímetros, 1 metro, com 2, 3 espetos, spots embutidos que você pode jogar para a direita, jogar para o lado, jogar para baixo. Quando você tem folhagens, né, que às vezes a gente põe o embutido, ele some lá nas folhagens. Então, hoje a gente tem esse, essa opção, né? Então, Então, tudo isso faz parte. quando você pega um projeto desse, você já, vamos falar assim, você já faz tudo, você já faz completo. Sim, Define não só a vegetação, como você já vende com iluminação, com irrigação também? Como com a funciona essa irrigação, obra para com a você? irrigação, o que que a gente faz com a irrigação? Com a irrigação, eu falo que eu dou todos é, como é que eu vou dizer, os parâmetros, por onde começar, né? O que que você precisa para fazer irrigação? É importantíssimo que Hum. a gente chame uma empresa, uma equipe de irrigação no início da obra, porque o que que Ah, tá. acontece? A irrigação, a gente fala assim, a gente tem o coração dela, que é o controle, o Uhum. controlador, que é a partir daí que você vai fazer o controle de todos os setores do seu jardim, né? E essa água, ela tem que vir. Da onde ela vem? Ela vem da rua, ela vem de uma cisterna. Aonde eu vou pôr essa cisterna? Tudo isso a gente discute com a equipe da obra, com o engenheiro da obra, com o empreiteiro, passa isso para o cliente,
né? Porque às vezes a gente chega em obra quando a casa está pintando. Aí a pessoa fala assim: ah, eu queria fazer irrigação. Eu falei, mas ninguém te falou, ninguém passou para você que era importante a gente ter deixado algumas passagens de tubulação embaixo do contrapiso? É. Não, não. Então, assim, que nem eu falo, Martina, você me perguntou, a gente não faz, mas a gente tem que ter essa ideia, essa noção do que pode acontecer. Eu falei, é possível, mas ó, muito provavelmente a gente vai ter que quebrar aqui, ó, eu tenho um jardim aqui, aí eu tenho uma garagem, eu tenho outro jardim. Como é que eu faço? Você tem uma irrigação simples, muitas vezes um controlador de torneira, que é mais simples, né? Mas às Uhum. vezes a tua casa está numa uma fase de obra que ainda você consegue interligar todos os setores num controle só. Mas para isso, às vezes, você tem que fazer um corte para passar uma tubulação. Por isso que eu falo que é uma luta, né? Começa antes, chama antes, né? Chama É, antes. Por isso que Não... eu chamo isso de lista de necessidades e desejos, né? É, Você vê como técnica certas necessidades que um jardim precisa, né? Elementos construídos, elementos vegetais, né? Iluminação, irrigação e coisa e tal. E o cliente tem os seus desejos, né? Teve algum desejo assim que você falou assim, nossa, esse aí não vai caber, isso aí eu não estava pensando nisso, não. Não pediram nenhum bordadinho de pingo de ouro, né? Na entrada, assim, por exemplo. antes que você fale de pingo de ouro, eu ainda vou fazer um projeto que eu vou plantar pingo de ouro. E eu vou deixar ele crescer bem lindão, para ele ficar bem arbustivo, para daí a gente poder ver aquelas florzinhas dele roxinha e os frutinhos. E as frutinhas. Mas, Estão bonitos, né? Pois é. infelizmente, acabaram com o pingo de ouro. O Carlos Ranada entrou aí, porque eu acabei de ver o nome dele. Em jardim vertical, a gente Oswaldo coloca Policarpo pingo de também, ó, ouro. tá aí, ó. Boa noite, Oswaldo, Oswaldo. Oswaldinho, tá aí também. É, Então, aí, Gustavo, entendeu? Então, assim, eu concordo, porque eles Nossa. cortam o pingo de ouro, acaba com o pingo de ouro, né? Acabou. tá, mas a Mas eu minha, concordo a com você, minha, é delicado. A sua pergunta foi: posso pôr pingo de ouro? Dependendo da onde eu tento desviar, assim, falar, gente, vamos tentar fazer de outro jeito. Eu tenho uma história engraçada. Depois do jardim pronto, tinha um lago, era bonito, a casa era super bonita, assim. E aí a cliente tinha crianças e ela queria, ela virou para mim, ela falou: Maria Paula, mandei fazer a casinha de boneca rosa, tudo bem, já foi. Mas aí continuou. Daí ela falou: eu queria comprar, e é sério mesmo, a gente fala que é piada, porque todo mundo brinca com Branca de Neve e Sete Anões, mas ela queria comprar mesmo. Essa época não tinha, faz tempo isso, não tinha celular para me mostrar. Ela falou que ela queria comprar numa loja X aqui e colocar Branca os de Neve Sete e os Sete Anões e a Anões. Branca de Nove. Eu falava, meu Deus, vai acabar com o projeto. Porque a Sabe o que gente já é feio, aconteceu né? comigo? Sabe o que já aconteceu comigo? A cunhada do cliente comprou, Deu de comprou presente. 11 gnomos, a mais ou menos assim, 60, 70 centímetros de altura. 11 gnomos. Aí o cliente mesmo falou assim, Gustavo, o que que nós vamos fazer com isso aí? Eu falei, você quer gnomo no seu jardim? Ele falou, não. Eu falei, então eu acho que o João, ele vai afastar o trator, ele vai passar por cima dos gnomos. E foi o que aconteceu. Então, E quando foi exatamente. conversar com a cunhada falou assim, não tem importância, eu compro outros para você. Ele falou, não, 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 não precisa. No meu caso, eu falei para a cliente que eu tinha tido um exemplo meio negativo, que um dos anões soltou do cimento lá e caiu no pé da criança, que era para Tá tomar vendo? cuidado, porque era cimento e era pesado. E não foi praga sua. Não, Não, mas funcionou. não, e na verdade, não era verdade. Na verdade, não era verdade o que eu falei. Eu tive que me desculpa, gente, eu menti. Mas assim, ela não, pelo menos no tempo que eu fiquei lá, não comprou. Não sei. É, Acho que não. Funcionou, então. tá certo. Acho que sim.
Acho que sim. Beleza. Então, não teve Branca de Neve e os Sete Anões. Curiosa, Então, Maria Paula. é. E aquele Mas movimento, mostra como é mais que é? para a gente está curioso. E Vai aquele lá, movimento vamos de lá. libertar os anões. A Marca É, do Lago. ó, daí a gente começou a obra, 2018. 2018, tá vendo? Depois de 5 meses. Então, a gente teve um trabalho, um processo de projeto, tá, gente? De projeto para poder elaborar, daí começar a elaborar essa obra, né? Então, aqui a gente tem, ó, olha a casa do vizinho que eu falei para vocês. No começo, a gente Uhum. ficou bem preocupado, né? O Carlos, acho que está aí, você lembra, Carlos? A gente ficou bem preocupado com a cor, assim, mas se a gente pensar que geralmente em teatro, em foto, sempre é fundo preto, né? Então, assim, foi bem É. legal. Foi bem legal, Mas porque esse preto foi pintado, a casa foi pintada de preto, é isso? a casa foi pintada de preto. Nós não pedimos, não. Mas a casa foi pintada de preto e ficou muito bom, né? Depois, vocês vão ver o resultado. Legal. Então, aqui, gente, ó, o que é legal ver numa foto de obra, ó, contrapiso, Uhum. a parte de tubulação elétrica já está passada. Vocês não vão conseguir ver aqui, mas eu já tenho passagem de irrigação nesses canteiros, tá? Já tem a passagem de irrigação. A gente manteve todas as palmeiras, abriu os vãos, né? Também todos com Uhum. passagem de irrigação, tá? Aí aqui, ó, continuamos a obra. Aí aqui a gente já estava com o fundo do jardim vertical, o lago já estava, logicamente, tinha acabado de encher, então ainda não estava transparente a água, né? Aí o que Uhum. é legal? Lembra que eu comentei do trocador de calor? Dá para ver ele aqui? Uhum. Aí no fundo, Sim. Então é aqui um que a gente trambolhão fez? mesmo. É um trambolho, ele é mesmo. Então a gente Hum. subiu o jardim vertical, né? A gente subiu 1 metro e pouco, 1,20 m, acho, 1,5 m a mais, né? Aqui. E aquele muro aquele muro de jardim vertical que tinha, nós tiramos, né? Esse muro ele era aqui, Ah, mais ou menos, ó. E a gente tirou e trabalhou o lago com uma vegetação fazendo limite com a rua, com o jardim da frente, tá? Com o jardim da frente. Então, não tem muro mais, tem um muro verde, é um muro verde mesmo, né? Aí aqui, Transformou ó, um lugar pequeno num lugar grande, né? sabe o que eles falavam? Eles falam que é o resort deles, porque tem tudo lá, tudo que eles querem tá lá. Aí aqui, ó, Bacana. a horta, aqui a horta, então a gente fez o desenho da horta, né? Aqui a gente trocou o revestimento da piscina, né? Aqui o pessoal fazendo impermeabilização da casa de máquinas, tudo mais. Julho de 2018, agosto de 2018, o jardim já estava tomando forma, ó. Aqui é aquela fachada que eu legal. comentei Uhum. com vocês. Então, aquela fachada que é essa, ó, tá vendo aonde está o meu mouse? Uhum. Uhum. Essa fachada a gente fez com o jardim vertical. Aí, o que nós trouxemos para frente? Uma jabuticaba. Então, essa jabuticaba não existia, né? Essa jabuticaba não existia, mas esses 2 IPs, 3 IPs eles têm. Esse, o amarelo e o branco que a gente não está conseguindo ver, né? E Uhum. aí nós estamos trabalhando o jardim da frente. E dá para perceber, gente, tá vendo aqui, ó, os laranjinhas? São as bandeirolas de irrigação, né? Então, assim, por isso que é importante a gente começar junto Uhum. com a obra. Você imaginar tudo isso pronto e depois você resolver fazer um jardim vertical, uma irrigação, né? Tudo isso fica mais. É possível fazer? Mas fica mais limitado e mais complicado, né? Olha aqui o jardim vertical tomando forma, ó, agosto de 2018, né? Quem que mandou Ele já estava coraçãozinho tomando. aí? Ana Paula. Ana Paula. Oi. A Ana Ana Paula do Sul? Machado do Sul está aí para te prestigiar. Ah, Paula! Que legal.
Olha só, gente, vamos ver a data, ó, agosto de 2018, dezembro de 2018, né? Agosto, setembro, Nossa, o outubro, novembro, Jardim dezembro. Vertical já 4 está meses. lindo. É, É. está É, formado o olha Jardim só. Vertical. E assim, falando um pouquinho de jardim vertical, né? Sempre antes de plantar, testar se tá tudo ok com os aspersores, com os gotejos. Olha lá, o Ranada já fez assim, ó, tô vendo aqui subindo no. Isso aí. Pera, fala oi aí, Carlos. Hanada-san. É, então, assim, fazer um teste. Foi ali que começou a parceria de vocês? Você E o Foi ali que Carlos? começou a parceria? É? Não, foi Você 2 anos antes. antes? Já conhecia antes? Acho que foi 2016, 2015, 2016, né? Na verdade, Uhum. eu vou falar para você, eu fui a última, eu fui a primeira que entrei para projetar, mas antes de mim foi chamado o Carlos, o Juliano, os fornecedores foram chamados antes do projeto. Ah, que Então, foi, bacana. Então não foi você que é, chamou eles. Ai, que Não, mas não, foi legal. ao contrário, foi viu, ao mas contrário. foi graças ao seu stand no Village, Ah, é verdade. lembra? Que eu levei o verdade. casal lá no seu stand, eles se apaixonaram pelo É stand no verdade, Jardim Village. Vertical. E O daí Village é uma Ai, casa cor lá da nossa cidade, gente. É isso legal. mesmo, Carlos. Você tem razão. Olha O aí. Carlos levou eles lá e eles me conheceram lá. E lá a gente tinha feito um jardim vertical lindo, né, Carlos? Era de lindo, o espaço bromélias, né? ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Daí eles falaram: então agora vai, vamos chamar ela. Que Foi por legal. isso, mas ó, Legal. foi invertido. Realmente aí foi invertido. Eu Aham, vim, aham. vim depois, assim, eles não tinham feito nada, isso que foi legal, né? Porque daí a gente, enfim, elaborou o projeto, né, Carlos? Quando você foi, eu imagino que não se tinha conversado desse jardim vertical da fachada, né? Não tinha Porque nada. daí entre esse lado. Então, eu acho que daí, gente, entre esse lado nosso, né? Como paisagista, projetista, que trabalhamos com estética também, né? Então, a gente trabalha Claro. com esse lado, tentando É o equilibrar a seu poder de arquitetura, criar, né? né? Claro. Exatamente, exatamente. Então, foi por aí, né? Enfim, e as coisas foram andando. Olha que lindo que ficou. Depois de 4 meses, quatro, Nossa, 5 meses, o jardim já estava lindo, né? E É. aquele fundo, ó, tá vendo aquele fundo? Aquele fundo tá. é Uhum. um jardim, é um muro verde que é a divisa com o jardim da frente, é o condomínio. E eu me lembro que a proprietária da casa falava, gente, mas não vai dar, vai ficar muito aberto, né? Como é que a gente vai ficar aqui nadando, tal? Porque ela olhava isso aqui, ela tem razão, né? Olha só, você olhava aqui, ó, começamos a Lá para ver. plantar, né? A hora que você Uhum. planta, aí tem tumbérgia, tinha cordeline, olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, a gente tinha plantado, aqui, dezembro de 2018, tinha plantado há 3 meses. Não, 2 meses, nem isso. Os meninos estavam aqui ainda. Então, assim, ainda estava tudo baixinho, né? E a gente fala, calma, o jardim tem que ter calma. Ele tem que desenvolver, né? Ele tem que desenvolver. No paisagismo, não é a primeira impressão que tem que ficar. Diferente Não, do arranjo floral, né? Arranjo é, floral, por isso que o paisagista compõe e o artista floral ele arranja, né? A primeira impressão que tem que ficar. A noiva tem que entrar na igreja, a festa tem que estar florida. No paisagismo, quando a gente acaba de fazer o jardim não necessariamente precisa estar pronto, né? Aliás, se tiver sim, pronto, alguma coisa a gente errou. Eu sempre acho isso, né? Mas está você tem lindo já, razão. né? Sim, sim, mas ele foi crescendo, foi vindo. Ó, o Jardim 2018, né? Em dezembro de 2018, quando a gente praticamente estava entregando a obra,
né? E o que eu falo que é bonito, que é gostoso da nossa profissão? Nós fizemos nosso escritório, a gente fez o trabalho dos bancos, a gente desenhou o banco, a gente... Isso aqui não é um desenho nosso, esse é comprado Ai, gente, me fugiu o nome da empresa. É do Fireplace, isso aí? Fireplace, isso, Legal. exatamente, né? Aqui, ó, é uma escultura do Fabiano Brito, né? E era um lugar, essa escultura está exatamente na linha da sala de jantar. Então, assim, se você Nossa. pegar uma trena, pegar o meio da porta de jantar, da sala de jantar e puxar reto, vai dar nessa escultura. Então, isso é muito legal. Eu entrava com eles na casa e ela, por ser nutricionista, e toda vez que a gente chegava, eu adoro, até hoje eu brinco, falei, vou aí que eu comer bolo. A gente sentava, né? Eu falava, gente, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Vamos trabalhar um ponto de destaque lá na frente do Jardim Vertical, né? E eles compraram a ideia, foi muito legal. Foi assim, realmente, eles valorizam demais a área externa. Então, eu desejo um cliente desse para vocês, pelo menos um por ano. É muito bom. Olha, eu sempre falo, Maria Paula, que a casa ela é o principal elemento do jardim. É de lá que você mapeia os pontos de observação e você constrói os pontos focais, né? Assim como você disse, da sala né? Da sala, da varanda, enfim. Por isso que é importante conhecer a casa, né? Para você construir os pontos focais que são mais apreciados dentro de casa, né? E quando chove, por exemplo, olha que legal, né? A pessoa vê um jardim ali através do vidro, através da janela, através da porta blindex. Legal, bacana, nota 10. E o Exatamente. contraste, né, com o jardim vertical ficou maravilhoso. É um aço cortem, Maria Paula? É. Muito É o lindo. cortem. E aí a gente tem um ponto de luz, eu acho que eu não pus uma foto noturna, mas é um ponto de luz nele. Então, assim, nesse lado, o que Legal. acontece? O jardim vertical, ele é iluminado, mas o foco maior aqui é a escultura. Eu falo que o jardim, eu não sei, eu falo que o jardim ele tem as belezas, né? É a beleza diurna e a beleza noturna. Então, toma cuidado para não encher de luminária, né? O jardim. A gente tem que pensar o que a gente quer iluminar. Não adianta iluminar tudo. Iluminar tudo, põe um refletor de campo de futebol, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente tenta passar, tentar estar sempre aprendendo, né? Estamos sempre testando. Olha aqui o gazebo de Maurílio lá. está aqui te elogiando, Maria Paula. Ficou muito bom bem, mesmo. Maurílio, obrigada. isso. Obrigada, Maurílio. Olha aqui a horta já com o meu boldinho. Ó Essa o é a boldinho. O boldinho, Olha o olha, boldinho que ela boldinho, adora. adoro boldo, adoro boldo, adoro em jardim vertical. O Carlos Ranada, por muito tempo, falava, ó, seus boldo aqui, ó. Tava plantando boldo, de tanto que eu pedia boldo para pôr no jardim vertical. Mas eu adoro. Mas olha assim a horta, tá vendo? Hã? Essa horta, E aqui, ela tá virada para o lado norte, para o lado sul. Fiquei curioso agora. ela recebe sol da manhã. Não, pera um pouquinho. Ela recebe sol da manhã, isso mesmo. Sol da manhã, sol da Sol da tarde, manhã. isso mesmo. Sol da manhã, exato. Tá, o E sol olha da o manhã. gazebo, olha a área de gazebo, aquela parte do gazebo que estava na piscina virou isso aqui, ó, virou esse espaço, Ah, tá? Aí a gente trabalhou o jardim, né? Uhum. Depois de um tempo eu voltei, a gente colocou uma estátua de São Francisco de Assis, que eles são devotos, e aí a gente montou, ficou super bonito, né? Falei, nossa, é um espaço gostoso, assim, ficou muito gostoso, né? Então era aquele espaço do gazebo que veio para cá. Tá? legal. Olha só, finalizando a obra, né? A obra finalizada depois de 5 meses, não, né? Nós começamos o projeto Agosto, né? começou em 17. julho de 2017, daí a gente começou em setembro de 2017. Então, foi o ano inteiro de obra, foi tempo de obra, né? Gente, assim, ó, reforma é o já que está fazendo, vamos fazer, né? Vamos aumentar.
ela pintou a casa, né? Depois foi lógico. O jardim estava tão bonito que ela começou a arrumar a casa também, né? Não por dentro, não, mas pinturas mesmo, né? Pinturas externas. Legal. É. E aqui, bom, 2023, que foi o livro, né? Que eu falo que eles merecem, que são os nossos clientes. Eles são clientes que até hoje a gente tem contato, até hoje eles me mandam foto do jardim, até hoje eles me perguntam se está tudo bem, o que eu acho. Não só eu, mas em relação ao jardim vertical, Carlos Ranada sabe disso. A gente tem muito carinho, né? E eu acho que por todos que fazem isso, eu adoro. Esse negócio de fazer e depois sumir, assim, sabe assim, tratar o jardim que nem comprou uma roupa, cansou, desgastou, joga fora, né? Então, assim, eu falo que são clientes que mereceram estar aqui junto com a gente, né, nesse livro. E acabam ficando amigos, né? Sim, sim. Nem fala. Então, ó, essas são as fotos profissionais do livro, né? Do fotógrafo Você Antônio teve que Trivelini. tirar essas fotos? Na verdade, essas fotos já tinha. Nós fizemos um trabalho nessa casa com fotos e vídeos. Então, quando o pessoal da editora entrou em contato comigo, eles falaram: Maria Paula, você tem outras fotos dessa casa? Falei: eu tenho, eu vou te mandar, que já é de um fotógrafo assim profissional. Aí eu enviei para Porque eles, tem ele que ser falou: em nossa, alta resolução, é, né? não, ficou um livro lindo mesmo. E aí ele falou: ó, não precisa tirar outras fotos, essas fotos estão ótimas. Eu falei: então, perfeito, né? Ótimo. Foi isso. Aqui, ó. Muito legal. Aqui a vista da sala, toda a varanda, né? Então, toda a varanda, a sala, você vê, né? Você vê todo o jardim aqui, né? Aqui nessa parte. Muito E bacana, aqui é muito a bacana. piscina. E lá é o tal do Muro Verde, que dá divisa com o condomínio lá fora. Fechou, gente, aqui. Tá inteiro fechadinho, assim. Ficou inteiro fechado. Muito bacana. O jardim vertical, ele foi sofrendo algumas mudanças. Em que sentido, tá? Chegou uma época, ele ligou para nós, ligava para mim, ligava para o Carlos Ranada, né? Ah, eu queria um pouco mais de cor. Ah, eu quero cor. Vamos por cor? Daí a gente falava: ó, podemos, né? Mas assim, por exemplo, as empates, né? As sampates. Aí, uma coisa que a gente sempre aprendi muito com o Carlos também, né? Que ele fala: viu, tudo bem, mas daqui um ano, no máximo 2, tem que trocar, ela vai morrer, ela vai. Não, a gente quer, né? Então, assim, logo que a gente implantou, tinha um capim, não sei se vocês vão lembrar. Vou voltar aqui rapidinho. Peraí. Aí, ó. Tá vendo o capim? Ali. Lindo. O capim, lindo, né? E eu acho assim, a Uhum. gente não pode deixar o cliente. é, Como é que a gente fala? Eu não posso. Eu falo que às vezes eu até frustro o cliente, mas assim, ó, o capim, ele é maravilhoso. Você vai adorar, mas tem que podar. Tem Tem que capim que cuidar. precisa podar, uns não, outros sim, né? Então, às vezes, tem planta Uhum. que você precisa fazer um tipo de poda, outro não. Enfim, chegou uma época, ele ligou para nós, né, Carlos? Ele falou: ah, eu quero tirar meu capim, quero pôr flor. Então, ok, vamos pôr flor, né? Então, as flores estão aqui, né? Então, as flores foram para o livro, né? E Olha, é, essa foto foi tirada pelo meu cliente, pelo nosso Uhum. cliente, é, este ano. esse ano, agora, todo ano que flore o ipê branco, ele manda foto. Então, Legal. assim, Que legal. desde de 2017, fazem Certo. essa foto, essa casa é de 2017, né, que eu estava mostrando para vocês. Depois que a gente saiu da obra, praticamente todo ano ele manda uma foto do ipê branco. Esse ipê branco estava aí, tá? A gente incorporou os carandás, né, os Uhum. guaimbês, mas esse ipê ele já existia aqui.
E esse ano ele me mandou. E se ele não manda, eu cobro. Eu falo, viu, cadê o IP? Aí ele manda, né? E Então, às eu comentei vezes ele com ele. pode florescer 2 vezes, né, por ano, às vezes até 3 vezes por ano, né? Então, Então, eu quando ele falo está que ele dá. florescendo, tem que fotografar rápido mesmo, né? Que a florada é É, meio rapidona. é, e é muito legal, porque assim, ele, inclusive no nosso curso dos jardins, às vezes a gente colocava um vídeo deles narrando o Sim, jardim, né? Não sei se você lembra. Então, eles lembro. vivem o jardim, isso é muito legal. E é o que eu quero dizer, depois de tudo isso, né, a gente tem que sempre buscar e sempre explicar para o cliente que um jardim não é um jardim se não tem manutenção. Esse é um jardim de agora também, de 2024, com fotos enviadas por ele. Quem faz manutenção lá é o Frank, que também Ah, trabalha, é professor hoje, né? aqui, Dá uma parte dos cursos aí no Centro Paisagístico. Uhum. ele E ajuda no curso de assim, jardinagem, né? então, e a gente quis muito levá-lo lá, porque ele é uma pessoa muito respeitosa com as plantas, né? É uma pessoa que tem Sim, muito carinho É. pelas plantas. E para fazer sim, manutenção tem que ter carinho. E ele está lá é. e está sendo Que muito bom. bem, está sendo elogiado. E também ele tem esse contato com a gente, né, Carlos? Às vezes o Frank escreve ou manda foto do jardim, né? Legal. Então, o jardim está lá sendo bem cuidado. Olha só, o jardim vertical, o tamanho das estrelíceas, né? Das samambaias. É. Né? Olha só, você não vê mais condensadora lá, trocador de calor. Olha o tamanho daqui, né? Que tá o É. jardim, né? O tamanho Uhum. dos guaimbês, né? Olha. É isso. Esse foi É realmente isso. um cliente especial, né, Maria Paula? Mas você tem Foi. facilidade dessa pós-venda com seus clientes? Olha, é assim, isso é muito meu, assim, aqui em Piracicaba, por exemplo, às vezes eu passo em residências, e aí eu vejo que tem tá meio estranho, tem uma palmeira amarela, tá faltando manutenção, eu dou uma ligadinha. Eu falo, ei, tudo bem? O que está acontecendo com o seu jardim? Mas isso não É está no uma seu coisa minha. contrato. Você faz Não, porque você não, acha, isso não. pô, como assim? Estão acabando com o É, meu jardim? exatamente, exatamente, exatamente. Mas assim, não, isso porque às vezes casas de anos, assim, de anos. Eu tenho um grande amigo que eu fiz a casa para ele, não sei, há uns 8 anos atrás, talvez 9. Há pouco tempo atrás eu liguei para ele e falei: que negócio é esse? Casa bonita que você fez, contratou um arquiteto todo bambambam, bam, bam, e tá deixando seu jardim horroroso, pelo amor de Deus. Né? Daí ele fala: calma, Maria Paula. Eu falei: ah, tá louco, que falta de respeito. Que falta de respeito com a minha obra, né, Maria Paula? Não, e com jardim, na verdade, não é nem minha obra, na verdade é falta de respeito com a casa dele mesmo, com a arquitetura. Eu sempre falo isso, eu falo, Hum, gente, contrate um profissional para fazer o seu jardim, porque se você não contratar um profissional, e as cidades, cada cidade tem aí ótimos profissionais. Você pode escolher, você sim. tem assim uma variedade para escolher, mas escolha alguém que tenha respeito pela arquitetura da casa, porque às vezes o arquiteto faz a casa, daí a pessoa não faz o jardim. E ao invés de gramar, ela passa em algum lugar, não comenta, vai numa flora, por exemplo. Eu vi que o Fernando está aí, Fernando Colo está aí que eu vi. Não sei se tem mais alguém de flora aí. Vai lá no Fernando. Vira para o Fernando, olha uma planta, fala, ai, que bonita, quanto é? É X, eu vou levar, mas não fala para ele o que ele vai fazer com essa planta. Simplesmente ele achou bonita, bota no carro e leva embora. Entendeu? Aí É, vai plantando, uma aqui, uma lá, chama lá o jardineiro dele que faz manutenção, planta uma aqui, uma lá. Gente, acaba com a arquitetura. Na verdade, a gente tem que dar bronca nos arquitetos. São os meus amigos, eu sou arquiteta também. Falo, gente, presta atenção nisso. Vai acabar, né? Vamos falar, a arquitetura tá tão bonita, então assim, grama, e a hora que você puder, faz o jardim.
Mas não vai botando um monte de planta aleatória, né? Mas já tem Não é? casos, né, Martina, que o arquiteto, vamos dizer, antes dele construir a casa, ele já está consultando a gente É, também. Estou achando legal, Então, isso sabe? está melhorando muito, né, Maria Paula? Quando você fez curso lá em muito. 1995, a gente ainda tinha que ensinar o que era paisagismo, né? As É. pessoas às vezes Olha, nem sabiam. é, Hoje nem a fale, gente você já está sabe, sendo chamado nessa parte, que é o ideal, né? Como é que você trabalha graças isso? a Deus, isso é o ideal. Eu falo, gente, chama antes. A gente tem que trabalhar com os. Eu falo que o trabalho maior, além do arquiteto da obra, mas é com o engenheiro, com o empreiteiro. Fala, gente, começou a obra, lembra da gente. Chama, por exemplo, É. chama uma empresa de paisagismo. Muitas vezes você tem um solo tão ruim. Aqui, por exemplo, aqui em Pira, a gente tem uma região que tem aquela pissarra, é tão ruim. Você tem que tirar metros de terra para poder trocar o solo, fazer uma drenagem. Como é que você faz isso depois? Viu? Tem área aqui que você tem que colocar britadeira, trabalhar com britadeira, para E sair não aquelas raro, camadas de pedra. e não Oi? raro, vamos dizer, tem tanto entulho em volta da construção que eles acabam pegando uma reta escavadeira, faz um buraco, joga toda a porcaria lá dentro e depois joga uma camadinha de terra por cima. Hoje eu já estou pedindo Opa! até a prospecção do solo, porque Ó, tá já assim. sei de história que já aconteceu isso, sim. Já sei conheço casos próximos que já aconteceu isso. Quando foi construir no condomínio, foi fazer a sondagem, aí tinha uma camadinha de terra, o Ixi, resto era resto. Pois é. Tem muito entulho de Delicado mesmo. construção enterrado, tem que tomar cuidado mesmo. Mas, Paulo, É, e se a cliente fala assim, escuta, o teu trabalho está muito caro. e aí? E aí? Como convencer, Maria Paula? nossa senhora, é delicado, né? Esses Ah, dias esse preço aconteceu, seu não dá, tá não. Eu acontecendo. estava Eu, pensando que não custava eu tanto, tô não, no, mas está muito caro. é, eu falo assim, viu? Quanto custou seu lustre? Quanto está custando sua porta de PVC da Vaico, né? Quanto é que custou? Quanto é que custou suas soleiras? Viu? O meu projeto é metade de tudo isso, menos da metade de tudo isso. Pelo amor de Deus, é complicado, né? Hoje eu sou mais bocudinha, assim, bocudinha não, né? Sou educada, mas hoje eu falo, gente, pelo amor de Deus, há um tempo atrás eu falei para um cliente meu, falei, viu? Ele estava, na verdade, questionando o projeto e o valor de um jardim, né? Então eu falei, viu? Você pagou, desculpa te perguntar, essa sua porta aqui, era uma porta grande, sabe? Eu falei, essa sua porta, você deve ter pago, o que você vai pagar do teu jardim. Aí ele olhou para mim Preço e do falou, jardim nossa, todo. era um jardim em torno de 40 mil, mais ou Ah, menos. Era um jardim em torno de 40 mil. Era uma porta de PVC lindíssima, de 7 metros de vão, sabe assim? Aquelas portas que abrem de um lado, do outro, e vai para um lado e vai para o outro, e tem fechadura, não sei o quê, né? Eu falei, gente, se bobear, sua porta custou o jardim, né? Ele falou, nossa, você também não ganho de você. Eu falei, lógico, você contrata o arquiteto super conhecido, é uma casa de 2 terrenos, uma casa linda, toda estilosa, e aí agora fica miguelando o jardim. Eu falei, Hum. espere para comprar a sua mesa de jantar, que vai ser mais caro do que o jardim. Espera um pouquinho. é isso Aí aí. dá Eu um acho que tempo. sempre é interessante perguntar assim, quando o cliente fala assim, não, está muito caro. De repente você fala assim, como? Caro em relação ao quê, né? Tá certo? Uhum. Daí você começa a perguntar, né? Quanto custou a porta, quanto custou o mobiliário interno, essas coisas todas ali. E também se o cliente pegar esse dinheiro, se ele investir numa poupança ou
sai lá em Bolsa de Valores, você pega esse valor do projeto, divide por 12 meses, coloca mais uns 10%, você vê quanto que é por mês, na verdade, né? Porque a gente não está. É a coisa do preço e o valor, vamos dizer, né? A gente não está entregando um prato, a gente está entregando um restaurante, praticamente, né? A gente não Sim, está entregando problema, a gente está entregando a solução do problema, Solução, né? né? Isso sim. que o cliente, muitas vezes, ele não entende, mas o brasileiro, ele quer ter a ideia de que ele fez um bom negócio. Então, muitas vezes, a gente tem que dar um descontinho mesmo, né? Ou parcelar, É. né? Não, é verdade mesmo. Mas eu acho assim, às vezes não. Hoje, quando as pessoas, né, me chamam e tal, eu falo, olha, a minha função é fazer você virar a chave do jardim. É o seguinte, é, eu sei que muitas vezes a gente chega no final, que a ideia é chegar no começo. Então, assim, quando a gente chega no começo, como essa casa, por exemplo, eu já escutei várias vezes, assim, de falar, Maria Paula, que bom que a gente fechou já a irrigação no começo, sabe? Fechou a iluminação no começo da casa. Porque a iluminação, gente, se você comparar com a residência, dependendo do tamanho da residência, ela fica mais cara. Por quê? Porque são produtos que eles têm que aguentar a intempérie, então são produtos blindados, tem que comprar uma boa marca. Não adianta comprar de baseada lá na coisa lá, como chama, lá no O viaduto, herói, lá né? em São Paulo, na Santa Efigênia, né? Tem coisa boa na Santa Efigênia, É. mas tem muita coisa que eu brinco, vai comprar de baseada na Santa Efigênia, né? 2, 3 meses queimou, né? Então, assim, se eu lembro muito, Gustavo, que você fala que lá na Holanda, quando eles vão construir, já se deixa um valor estipulado para o jardim, Sim, não é? sim. O jardim e a casa é um projeto só, né? Olha que E eles já delícia, gente. deixam guardados aquele dinheiro do jardim. Isso foi um caso muito interessante, né? Que, de repente, a gente estava na Holanda, na casa da minha prima, e de repente, vamos dizer, eu vou visitar uma casa de um filho de um outro primo seu que vai casar. Aí, chegando lá no domingo à tarde, tinha 7 pessoas trabalhando ali. Aí eu perguntei pro cara, falei, nossa, você está ganhando bem, né? Domingo, tudo hora extra, não sei o quê. Ele falou, não, são os vizinhos que estão trabalhando aqui para mim. Eu falei, que beleza, hein? E sobrou dinheiro para fazer o jardim? Aí ele falou, eu tinha reservado 9.000 euros para fazer o jardim, que naquela semana ia entrar a firma de paisagismo, e o projeto já estava pronto e o dinheiro reservado, né? Porque senão eu vou ser acusado pelos vizinhos de emporcalhar a rua, desvalorizar o bairro, né? Então, hoje eu estou percebendo, vamos dizer, que o arquiteto, quando está construindo a casa, ele já está preocupado, né? Já está preocupado em contratar alguém que entende de jardim para fazer uma parceria e fazer o projeto junto. Porque tem cano, Uhum. tem fio, tem tudo, né, gente? Porque quando a gente chega numa casa já pronta, a gente não sabe onde é que estão passando os canos, a gente não sabe onde é que estão passando os fios, né? E, de repente, uma pessoa pode até morrer eletrocutado, né? Falei, não, eu só quero umas ideias. Eu comprei umas plantas, onde é que eu planto? Falei, minha senhora, meu senhor, eu não sei onde é que estão passando os canos nem os fios, né? Então, é complicado quando a pessoa vai só pelo preço e não sabe o que que é o valor que ela está recebendo, né? Tem que Sim, mostrar, né, Maria Paula? É assim que você faz tem. para É falar, assim que eu. convencer seu cliente? Sim, exatamente. Porque a gente precisa fazer isso mesmo, né? E aí, você quer deixar alguma Falar. mensagem para quem está Quem começando, para quem vai entrar nesse ramo? Olha lá, eu vou responder uma pergunta aqui, ó. Gostaria de saber, a Magna. Quantas espécies mais ou menos você colocou? Jardim vertical, você vai pensando aí, Carlos, eu penso no horizontal. É, eu acredito que umas 30. 30 é mais ou menos o padrão ali de jardins residenciais, né? 30 a 40 espécies, é.
que mais Então, ou ficou um menos. bom jardim. Fora do jardim Tá dentro do vertical. padrão. Eu acho que até deu um pouco Deve ter mais, sido mas muito eu não fiz mais. essa conta. Eu acho que foi mais. É. O Jardim Vertical teve, com Ah, não, certeza, o vertical, mais o vertical. só de filodendos, eu acho que teve uns 6 ou 7 É, tipos. Daí depois teve capins, a gente usou bastante no começo, lembra? Capim é, rubro, capim, o Texas verde, usamos o chorão, o chorão, usamos né? hipomeia Tinha, roxa, amarela. a amarela. Talvez, num total, as plantas laterais do lago, mais o jardim vertical, umas 70 espécies. Acho que eu não estou exagerando, não. Eu acho que foi mais ou menos isso. Porque a gente tem a planta do, do- do- da frente, né? Teve uma mudança boa lá na frente. Maria Paula, o seu contato, né? Quem quiser entrar em contato com você ali para fazer esses lindos jardins que você está fazendo ali, vai ser publicado ali no livro do ano que vem, ou esse ano, né? Gente, obrigada pela Tá presença bom. e vamos seguindo no grupo, a Obrigada. gente vai publicando as notícias, então, tá bom? Grande abraço. Obrigada, Obrigada, gente. Boa beijo, noite. gente. Beijo. Tchau, tchau, Obrigada. boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, tchau.